Olá, sexto ano, tudo bem? Eu resolvi fazer a leitura da apostila junto com vocês, tá bom? E dar umas diquinhas aí, como vocês vão gravar as coisas, as informações que temos aqui, certo? Então, pegue aí a apostila, caderno 2, volume 2, a parte de ciências é a página 8. Seres unicelulares. Como já vimos no texto, afinal, do que somos constituídos, todos os seres vivos são constituídos de células, mas há diferenças entre a quantidade de células encontradas nos diversos grupos. Para facilitar o entendimento, observe os exemplos a seguir e procure diferenciar cada um. Então, por exemplo, aqui, eu grifaria essa parte, Todos os seres vivos são constituídos de células, né? Mas que há diferença. Eu grifaria esse aqui, por exemplo. Os seres vivos são aqueles formados por uma única célula, seres vivos unicelulares, né? Então, vamos colocar aqui, seres unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Isso é importante. Que desempenha todas as funções necessárias à sobrevivência do organismo. É o caso das, então, quem são unicelulares? Bactérias e, protozoários. Ele coloca duas fotinhas de bactérias, isso aqui é uma bacilo, né? Tem uma forma de bastão. E aqui é uma bactéria aqui, tá? E aqui é um protozoário, chamado Paramecium. Já os pluricelulares são formados por várias células, que se associam entre si, como plantas, animais e alguns grupos de fungos. Então, essa parte aqui, importante também. E aí, ele dá exemplos, né? As plantas, a própria borboletinha aqui, o cogumelo e o ser humano. Seguindo a leitura. Nós somos seres vivos pluricelulares, então, nós somos pluricelulares, tá? Formados por incontáveis números de células, que estão organizadas em grupos especializados para desempenhar as diversas funções que nos mantêm vivos. Por exemplo, na pele, nós temos várias célulazinhas especializadas de pele. Qual é a função da célula da pele? Proteção. Ela forma nessa camada aqui no nosso corpo todo, protegendo inclusive os órgãos internos. Então, organizados em grupos especializados para desempenhar diversas funções. Isso é importante. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a constituição dos seres vivos, registre no seu caderno outros exemplos de seres vivos unicelulares e pluricelulares. Então, faz uma pesquisinha, dá uma olhada no livro, por exemplo, o nosso livro aí, Inovar, vê quais outros seres são unicelulares e quais são pluricelulares e anota aí no caderno, tá bom? Agora, eu vou dar uma instrução sobre a aula, a próxima atividade de vocês aí, que é preencher a tabela. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vocês vão preencher, fazer no seu caderninho uma tabela como essa daqui, certo? E preenchê-la, ok? Vamos lá. A imagem a seguir representa o modelo tridimensional de uma célula animal. Então, aqui é a representação de uma célula animal com suas estruturas. Com a ajuda de livros didáticos, o livrinho Inovar que vocês têm aí, pode ser a internet e outros recursos, mas assim, o livro didático é o melhor, tá? Eu recomendo. Tem também a aula referente que eu coloquei aí no roteiro, mas a aula vocês teriam que ficar procurando que parte que o professor vai falar. No livro vai estar lá, certo? E eu vou deixar a página aí do livro para vocês pesquisarem. Irá apresentar funções de algumas estruturas que compõem esta célula. Então, vamos lá. A célula é essa daqui, por exemplo, número 1. Então, vou vir aqui, no número 1zinho, vocês vão pôr o nome da estrutura. Eu vou contar para vocês aqui qual seria. Número 1, essa estrutura aqui bem interna chama nucleolo. Talvez vocês não tenham aí no livro essa informação, mas também vocês podem colocar como núcleo. O 2 também, núcleo, tá? Mas para diferenciar o nucleolo e o 2
núcleo. O nucleolo, ele é uma parte do núcleo onde tem DNA ativo, onde o DNA que está realizando uma atividade se encontra, tá? E o 2? O 2 é onde tem o DNA, tá? No geral. Número 3, ó. Esse número 3, então você vai vir aqui. Número 3, né? Ó, eu não pus aqui, que eu dei só um exemplo, então vocês vão criar uma linha número 3 e escrever o nome da estrutura e a função, certinho? Ó, o número 3, por exemplo, é retículo endoplasmático granular ou rugoso, depende do material que vocês consultarem, tá? Qual é a função? Produção de proteínas, certo? Agora eu não vou falar mais não, vocês vão pesquisar sozinhos, certo? Aí na outra aula a gente faz uma correção sobre isso, ok? Então, bons estudos, bom trabalho para vocês. E até a próxima semana. Fiquem com Deus.